Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem, Xande? E a família, como é que tá? Então tá jóia. Vamos abrir nesse livro que aí está, Amós. Esquenta não que eu vou dar uns 10 minutos se achar esse livro, tá? Mais difícil, né? 10 minutos é muito. Já achou? Olha que já estava marcado isso aí. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sintam-se em casa, a casa do Pai. Amós, capítulo 8. Opa, tem celular ligado aí, hein? Acharam? Todos acharam? Amós, capítulo 8, verso 11. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Mas não é fome de comida, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Como é apenas esse versículo, eu vou repetir. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, mais uma vez, toda a nossa atenção é voltada para o Senhor. Pai, queremos continuar ouvindo a sua voz nesse lugar. Através de pessoas, sim, pessoas imperfeitas, como cada um de nós somos. O Senhor me deu a honra esta noite de trazer a palavra. E juntamente com a honra também sei da responsabilidade que tenho. Não posso tomar o seu nome em vão, dizendo o que o Senhor mandou dizer enquanto o Senhor não mandou dizer. Por isso, ser um porta-voz teu é uma honra desmedida. No entanto, a responsabilidade também é proporcional. Por isso, Senhor, que o teu Espírito que habita em mim, bem como habita na vida de cada um dos meus irmãos, que possa ser aquele que me impulsione, que me mova para trazer esta palavra. Que cada coração esteja aberto, que cada mente esteja livre, para que possa receber essa palavra e guardar no melhor lugar, dentro do seu coração. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, algum dia que aqui está, já passou fome? Espere, não é aquela fome que você está acostumado, por exemplo, a almoçar por volta da meio-dia, 1h, e de repente, por causa de algum serviço, ou por causa de algum compromisso, por causa de alguma coisa, alterou o seu horário em que você costumeiramente costumava fazer a sua refeição. E de repente, quando você for olhar o relógio, era 3h da tarde. Para quem almoça meio-dia, pontualmente, no máximo 1h, 3h da tarde já é o café da tarde. Mas não é dessa fome que eu estou falando. Eu estou falando daquela fome que você sentiu e que você não tinha nada a olhar para a prateleira na sua casa, ao abrir a geladeira, ao olhar para a despensa, e de repente você não encontrou nada. E pior ainda, você sabia que você não dispunha de 1 centavo no seu bolso para poder pelo menos ir até a padaria e comprar um pão. É dessa forma. Será que algum de nós já enfrentamos isso? Eu não sei. Talvez você que está em casa possa ter dito assim: eu já passei por isso. Eu imagino que deve ser um momento muito triste na vida de uma pessoa, quando ela sente fome, sente o desejo de se alimentar, mas ela não tem nem sequer nenhum recurso para que ela possa saciar essa fome. A exemplo disso, nós vemos esses moradores de rua, que às vezes ao levantar-se pela manhã, começam a contar as moedas, e infelizmente para aqueles que são totalmente dependentes, talvez de uma bebida, eles correm até o mercado mais próximo, ao boteco mais próximo, e compram aquele corotezinho. Aquilo é o café da manhã.
Mas é muito triste você saber que uma pessoa está passando fome e ela não tem condição, por mais absurdo que possa nos parecer, ela não tem condição de comprar um pãozinho na padaria. Ela não tem condição de ir à padaria e comprar um café com leite, ou pelo menos um café. Parece para nós algo inexplicável, porque isso tornou-se tão comum para nós. Levantarmos pela manhã, já irmos até o nosso armário, pegar o café, passar um café quentinho, esquentar o leite, enquanto um já vai até a padaria comprar um pão, de repente acompanhado de alguns frios, ou até mesmo uma boa margarina. Quem é que não gosta de desfrutar um bom café da manhã? Mas a verdade é que algumas pessoas já começam um dia assim, não tendo o que comer. Agora, o que é essa fome? A fome, parece absurda essa descrição, mas na verdade, a fome é a necessidade de comer. E se você for explicar biologicamente o que é a fome ela é a contração dos músculos do abdômen. E ao contrair os músculos do abdômen, ela gera essa fome. Mas nós sabemos que é muito mais do que a contração dos músculos do abdômen. A fome é um desejo que existe dentro de nós, de poder saciar, através de um alimento, uma necessidade. Saciar a fome é uma das necessidades de todo ser humano. Alguns alimentam-se mais, outros alimentam-se menos, outros têm uma alimentação balanceada, outros nem tanto, mas todos nós temos uma necessidade de saciar essa necessidade chamada fome. A fome em algumas pessoas, ela pode gerar fraqueza. Às vezes as pessoas vão caminhando no dia, né, Maria? Vai caminhando, daqui a pouco ela fala, gente, estou me sentindo fraca, já é 5 horas da tarde, o que aconteceu? Você tomou café? Hoje não deu tempo, saí correndo de casa, não tomei café. Você pelo menos almoçou? Gente, é verdade, nem sequer almocei. A resposta para a fraqueza dela é o quê? A fome, a falta de alimentação. Outras pessoas, quando elas estão com fome, Camila, elas ficam nervosas. Já viu pessoa nervosa porque está com fome? Eu conheço pessoas que ficam nervosas porque talvez por algum momento, ou por algum motivo, ela não pôde se alimentar ainda e já passou da hora que normalmente ela se alimenta, e ela começa a ficar nervosa. A fome pode gerar isso também. A fome pode gerar em nós impaciência. A fome pode gerar em nós, de repente, tonturas. O que está acontecendo? Não, o mundo está girando, não é labirintite, é fome. A fome pode provocar em nós desmaios. Para aqueles que sofrem com problema de gastrite, problemas estomacais, como eu, não sei se tem algum aqui também que me acompanha nisso, mas a fome, ela gera esse desconforto estomacal, dores estomacais. Tanto é que aquele que tem esse problema, ele precisa fazer pequenas refeições, mais vezes, e não pode demorar muito para se alimentar, e quando for se alimentar, aquele prato grande, depois ele vai ter problema com a digestão. Só para a gente quebrar um pouco aqui, fazer um quebra-gelo aqui. No governo Lula, vocês sabem que existia um projeto chamado Fome Zero, né? Vocês ouviram falar desse projeto Fome Zero? Mas vocês também devem ter ouvido falar que nesse mesmo governo Lula aqui, não estou aqui politicando, tá? Mas também teve um projeto chamado Corrupção 10. Vocês sabem que o Fome Zero não teve êxito, mas o Corrupção 10 foi 10, foi muito bem sucedido. No governo Lula existia isso. O primeiro não foi muito bem, mas o segundo foi bem. Meus irmãos, a fome, ela é tão forte que ela pode adoecer uma pessoa. E ela pode levar uma pessoa até a morte. Para nós, ver alguém que nos cerca morrer de fome é um absurdo. Mas se você for na África, isso é muito comum. Onde você vê crianças fazendo pequenas empadas com pó da terra e comendo o pó da terra. Crianças que têm totalmente o seu corpo definhado e apenas uma barriga cheia de verme e morrem por inanição. Aquilo que para nós é inacreditável, em outros lugares é muito comum, porque a fome pode fazer isso com o ser humano, levar o ser humano ao óbito. Mas pior que essa fome, existe uma outra fome, William. Uma fome que é muito mais grave do que essa fome que é gerada onde há uma necessidade desse corpo para que a gente possa reabastecer e continuar vivo. Embora nós saibamos que o homem não vive só do quê?
do alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No entanto, o homem pode até se esquecer da palavra, mas do alimento ele não esquece. Mas existe uma fome que pode adoecer as pessoas. Existe uma outra fome que pode matar as pessoas. E essa fome tem um nome, chama-se fome de Deus. Essa fome de Deus pode até não matar a pessoa fisicamente a priori. No entanto, ela pode matar as pessoas emocionalmente. E para aquelas que já renasceram, podem vir a óbito no seu espírito. E aquelas que já estão mortas no seu espírito podem continuar mortas. O texto que nós lemos aqui, de Oséias, eu vou repetir para você. O texto de Oséias nos diz o seguinte: está chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, mas não é fome de comida, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Nós às vezes nos preocupamos muito com as necessidades do nosso corpo, mas esquecemos das necessidades que existem do nosso espírito. E primeiramente a fome de Deus não está ligada ao nosso corpo, à nossa alma, mas está ligada ao nosso espírito, que deseja ardentemente estabelecer um relacionamento significativo com Deus. Esses dias eu fiz uma pergunta a mim mesmo, e eu vou dar a resposta para você, da pergunta que eu fiz a mim mesmo. E eu não sei se você vai se decepcionar comigo. Talvez não se decepcione, porque talvez a resposta que eu vou dar a respeito da pergunta que eu fiz a mim mesmo seja a mesma resposta que você dará a você. Eu perguntei para mim assim: Henrique, será que eu preciso de Deus no aspecto de necessidade, ou será que eu tenho fome de Deus? Espere, parece que não, mas existe uma diferença. Eu sei que a fome é uma necessidade, mas uma coisa é você precisar de Deus na sua vida, por conta de que você enfrenta problemas na sua vida, e que esses problemas, se não for a intervenção de Deus, a atuação de Deus, é impossível solucioná-los. Então você precisa de Deus. Mas outra coisa é você ter fome de Deus. É você querer Deus independente das necessidades que você enfrenta, das intempéries que você enfrenta na vida. Quando você precisa de Deus, você o busca por causa de uma necessidade, para trazer uma solução para um problema. Quando você busca a Deus porque você tem fome de Deus, não é porque você está querendo que Deus solucione um problema, mas porque você está querendo desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele. E aí então eu fiz a pergunta a mim mesmo: Mauro, será que você precisa de Deus, ou você tem fome de Deus? Eu confesso que eu não soube responder. Porque parece que nós aprendemos a viver uma vida com Deus, mas uma vida de eu tenho a quem recorrer quando eu preciso. Eu tenho a quem buscar quando eu preciso. Quando tudo der errado, ainda existe uma saída: Deus. Quando os meus planos fracassarem, Deus ainda tem um plano melhor para mim. Quando eu me perder em meio à caminhada, Deus pode me achar como uma ovelha perdida e me trazer de volta para o seu aprisco. Mas tudo isso é uma necessidade de Deus, por conta de decisões, escolhas erradas que nós fazemos. Agora, ter fome de Deus é que, independente dos problemas que cercam a nossa vida, eles não vão determinar o quanto eu quero Deus. E isso é ter fome de Deus. Eu não quero estar com Deus porque eu preciso de Deus. Eu quero estar com Deus porque eu tenho prazer em estar com Deus. Mas você precisa, sim, mas o precisar fica em segundo plano, porque a minha necessidade maior é estar com Ele, e não querer estar com Ele para que Ele solucione um problema meu. Essa é a grande diferença da necessidade de Deus e a fome de Deus. E eu confesso para você, para que eu não trouxesse a mim mesmo uma resposta negativa, ou seja, eu acho que
eu busco a Deus muito mais pelas minhas necessidades do que porque eu tenho fome de Deus, eu preferi então responder a mim mesmo: eu não sei ainda responder essa pergunta. Mas eu quero deixar essa pergunta para você. Você tem buscado a Deus por causa de uma necessidade? Ou você tem buscado a Deus porque você não consegue ficar sem buscar a Deus? Mas não por causa de uma necessidade, mas por causa de um relacionamento. Quando eu namorava com a minha esposa, eu morava lá na Zona Oeste. E ela morava aqui na Zona Leste. Eu morava lá em Pirituba. Algumas pessoas devem conhecer o que é Pirituba. A quantidade de km de Pirituba até aqui a Zona Leste, aqui em São Miguel, são 50 quilômetros. Nós namoramos o quê? 1 ano, né? Namoramos, noivamos e casamos em 1 ano. Aí fica a receita para aqueles que começam a namorar: namoro, noivado, casamento é 1 ano, tá? Eu vim todos os dias aqui. Por quê? Porque todos os dias ela fazia um bolo para mim. Vamos confessar, né, amor? Nunca foi o seu forte. Agora você melhorou bastante. Mas nunca foi o forte dela a culinária. Hoje não. Hoje ela capricha. Porque todos os dias que eu chegava na casa dela tinha algo diferente. Uma festa, ou um presente para mim. Às vezes tinha. Mas não era nada disso. Eu percorri os 50 quilômetros para chegar até São Miguel e 50 quilômetros para voltar para minha casa, porque eu queria estar com ela. Coisa boa, né, Henrique? E um dia eu falei assim: eu vou economizar, André. Eu falei: eu vou economizar. Esse negócio de ir de carro todo dia e voltar de carro todo dia era muito dinheiro, meu irmão, não dá. Eu vou de trem. Eu falei: eu não posso ficar sem ver essa mulher. Aí minha mãe falou assim: mas um dia só. Eu falei: não dá, mãe, não tem jeito. Aí ela falou: é melhor casar. Eu falei assim: foi o que nós vamos fazer, guarda a surpresa. Aquele dia eu resolvi caminhar achando, lá da minha casa e até a estação de trem. Novo, 23 anos, né, cheio de saúde, vamos embora. Entrei dentro do trem, peguei o primeiro trem, desci no Brás, do Brás peguei o Calmon Viana, desci aqui. Aí ela falou: você veio? Eu vim de trem para economizar um pouco. Só que, naquela época, hoje nem tanto, mas era muito comum os vendedores ambulantes. Então o primeiro trem que eu já entrei, já foi uma Coca-Cola, 2 sacos de pipoca e mais um salgadinho. Depois do segundo trem, eu falei: a jornada é longa, né? Vou pegar mais uma coquinha, mais 2 pipocas, mas não sei o quê. E na volta foi a mesma coisa. Resumindo, ficou mais caro. A hora que eu somei o quanto que eu gastei de passagem de trem e o que eu comi no trem para ir voltar, saiu mais barato se eu ir de carro. Eu falei: chega, eu só vou de carro. Mas eu fazia tudo isso, Maria, porque eu queria estar com ela. É só por causa disso. E você faz tudo o que você faz é só para estar com Deus? Ou porque você está precisando de Deus? Eu era, sou e sempre serei apaixonado por essa mulher. Eu não estou aqui fazendo declaração de amor para que você entenda. Ela tinha uma época que fazer alguns exames, só que era lá em Pirituba, lá na Lapa. E ela morava aqui. E ela falou assim: não, deixa, Mauro, eu vou daqui, eu saio. Só que ela tinha que sair daqui 5 horas da manhã. Eu vou até lá, depois você me traz. Não, eu saía de casa 4 horas, vinha aqui, pegava ela 5 horas, para levar ela até o lugar lá, para depois voltar aqui para São Miguel, para depois voltar para casa, para depois de noite voltar para namorar, para depois voltar para casa. Meu amigo, o que eu ganhava só para gasolina. É o que eu ganhava. Essa fome, quando ela não é saciada, ela desestrutura a nossa alma. Ela empalidece o nosso espírito, enfraquece o nosso corpo. Eu queria falar com você um pouco sobre isso hoje. Aonde a fome de Deus nos leva. E você pode, depois do final desse culto, descobrir, assim como eu tenho descoberto, se você tem vivido uma vida de relacionamento com Deus, por conta das necessidades, ou medo, ou temor, ou porque você não consegue ficar sem Deus, como eu não conseguia ficar sem ver a minha esposa. Primeira verdade, ter fome de Deus leva-nos a estar na casa do Pai. Toda pessoa que tem fome de Deus, ela tem um desejo
de estar na casa do Pai. Essa casa chama-se igreja. Olha o que diz o Salmo 84, versículo 10. O salmista ele foi muito feliz, e eu acredito, pelas palavras que ele mesmo escreveu, que ele era alguém que tinha o perfil exato de uma pessoa que tinha fome de Deus. Ele precisava de Deus? Certamente, todos nós precisamos de Deus. Mas aquilo que ele esboçou com palavras aqui deixou muito claro que a necessidade que ele tinha de Deus, porque ele precisava de Deus, ainda era menor do que a fome que ele tinha por Deus. O salmista diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Se você olhar para a parte B desse versículo, você vai falar assim: eu também penso assim. Eu prefiro estar na casa ou na porta da casa do meu Deus do que estar entre os ímpios. Mas eu quero chamar a sua atenção não para a parte B desse versículo, mas para a parte A, que diz que melhor é um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu sei que talvez você possa olhar esse texto e dizer assim: eu acho que o autor cometeu uma hipérbole. Eu acho que ele foi extremamente exagerado quando ele quis falar sobre a fome e sede de Deus. E eu acredito que não. É que o desejo que ele tinha por Deus, a fome que ele tinha por Deus, o desejo ardente que ele tinha para relacionar-se com Deus, e ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus, era tão grande, que ele não encontrou palavras para expressar essa grandiosidade, essa necessidade, essa fome que ele tinha de Deus, a não ser dizer o que ele disse: melhor para mim é apenas um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E agora eu quero chamar uma atenção para você, nós vamos fazer uma conta matemática aqui. O autor está dizendo assim: melhor um dia do que 1000 em outro lugar. Durante a semana nós não passamos um dia na casa do Senhor. Se você for pensar na programação do Ministério Atos, nós temos quinta e domingo. Se você vier na quinta e no domingo, são 4 horas. Quantas horas tem um dia? O autor está dizendo, melhor é um dia. E eu entendo que ele está falando um dia de 24 horas, passar o dia todo. Melhor um dia. Só que para nós totalizarmos a quantidade de horas de um dia, nós precisamos de quantos dias? Quantos cultos nós temos que vir aqui? Se você pensar que cada culto é 2 horas, 12 cultos, o que na realidade não dá num mês aqui. 6 semanas o Heber está falando. De 2 horas por dia, para a gente poder dizer como o salmista disse: mais vale um dia, somando as horas que nós passamos aqui, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Talvez nós ainda não experimentamos essa fome e essa sede de Deus, porque a nossa vida congregacional se resume em apenas 2, 3, 4 horas por semana. Veja, quando a gente está em todas as programações. Eu sei que você pode dizer: eu posso adorar a Deus na minha casa, é verdade. Mas deixe-me dar um exemplo para você ver que não é tão bom quanto você estar aqui. Eu sei, já fiz isso na minha casa. Você está na sua casa, vamos fazer um culto, Pé, toca a campainha. Vai lá ver quem é. Aí sempre tem uma vítima, que é aquele que está participando do culto, mas ele vai ter que atender. E a campainha é aquele vizinho que chegou lá e falou assim: o que foi? Não, na realidade eu não vi você essa semana, estava preocupado, está tudo bem com você? Tá, tudo bem. Deixa eu contar uma história para você, e você lá no culto. Ou se não, você está lá no culto, vamos começar o culto, estamos lá no louvor, daqui a pouco começa a tocar o telefone, toca o telefone, um já olha para o outro e fala assim: atende, alguém atende. Aí tem mais uma vítima que vai ter que ir lá atender o telefone. Ou é o cachorro que fica latindo: tem alguém aí, vai atender. Eu tinha um costume lá em Londrina, onde nós moramos 4 anos quando estudamos, nós tínhamos o costume de sempre tirar o telefone do gancho quando era hora do almoço. Agora hoje não dá, né? É só se mandar desligar o celular, não tem mais jeito. Na sua casa sempre vai ter essas interferências. Por isso que igreja é um lugar, não estou dizendo igreja, sabe, o templo não salva ninguém, é Jesus quem salva. Mas é muito importante você estar na casa do Pai. O salmista diz, olha, quando ele fala dos átrios, todo mundo sabe que o átrio era aquela área delimitada, onde ficava dentro do átrio o quê? O tabernáculo.
aonde entrava o sacerdote no santo lugar e o sumo sacerdote no santo dos santos. Mas o átrio era o lugar do povão, que trazia o quê? Os sacrifícios, para que o sacerdote oferecesse o sacrifício, fizesse a expiação para a remissão dos pecados. E ele está dizendo: Senhor, mais vale um dia nesse lugar do que 1000 em qualquer outro. Eu nunca sentirei o prazer, se eu tiver a oportunidade de viver 1000 dias em outros lugares, do que o prazer que eu sinto de estar na sua casa. Isso é fome de Deus. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o dia aqui está com letra maiúscula, a letra D, provavelmente se referindo à volta do Senhor. O autor de Hebreus está dizendo: olha, não deixe de se reunir como igreja. Mas pastor, espera um pouquinho, reunir como igreja não é reunir na igreja. Eu posso me reunir como igreja na minha casa, é verdade. Mas deixe-me dizer algo para você. Você acha que essa aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Não, isso aqui é a parte. É uma película, é uma minúscula fagulha daquilo que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente ainda está querendo fragmentar mais ainda. Muito pelo contrário, eu sou a favor de culto nos lares, por que não? Alguns chamam de células, chamam o grupo familiar, seja o que for. Mas é importante estarmos na casa do Senhor. Uma vez aqui nós falamos sobre se era necessário estar na igreja. E nós pegamos exemplos apenas de 2 pessoas insignificantes. Aliás, um grupo e uma pessoa insignificante na Bíblia. Jesus, quem é Jesus? E pegamos os 12 apóstolos. E quando a gente começou a olhar para o retrato da vida de Jesus, a Bíblia diz que, enquanto ele estava em Jerusalém, ele estava todos os dias no templo. Quando ele estava fora de Jerusalém, ele estava todos os dias nas sinagogas. Não faltava um dia. Quando você migra para a vida dos apóstolos, a mesma coisa se repete, Douglas. A mesma coisa. Se eles estavam em Jerusalém, estavam onde? No templo. Se eles estavam fora, eles estavam na sinagoga, mas não ficavam um dia. Se você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que ele diz? Todos os dias eles se reuniam onde? No templo, para oração, para comunhão, todos os dias. Ter fome de Deus leva-nos desejo de estar na casa do Pai. Não porque existe uma programação, não porque se você faltar, alguém vai ligar para você e perguntar, e você vai ficar sem jeito para dizer: eu não fui porque eu não fui. Não, é porque só quer estar na casa do Pai quem tem fome. Quem não está sentindo mais fome, também não sente falta de estar. Segunda verdade, ter fome de Deus leva-nos a enfrentar as intempéries da vida. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que está dizendo o Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco, mas eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. E olha o que ele diz agora. Tudo isso está acontecendo com ele, mas ele está onde? Numa terra seca, exausta, sem água. Veja que as condições climáticas, ou as condições geográficas, o lugar onde ele estava, não era propício para ele ter um desejo tão grande, uma fome tão grande por Deus. Mas ele disse que assim ele se encontrava, ele tinha um desejo intenso de buscar a Deus. A alma dele tinha sede, ele ansiava por Deus, mesmo estando ele numa terra seca, numa terra exausta e sem água. O que acontecia fora dele não determinava o que acontecia dentro dele. Eu gosto muito do exemplo deste homem. Sou fã do apóstolo Paulo. E quem não é? Talvez algumas mulheres não sejam, né? Algumas coisas que ele escreveu ali, fica dando umas cutucadas, a mulherada não gosta muito. Mas no final, sabe que é sempre por bem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e 26. Agora eu vou botar óculos que cansou. Diz assim: 3 vezes fui golpeado com varas. Não pense que ele tomou 3 varadinhas. É que cada vez que ele era golpeado pelo menos com 30 vezes. 30 vezes era batido. Ele disse que 3 vezes aconteceu isso com ele. Ele foi uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Aí ele diz: enfrentei perigo nos rios, enfrentei perigo de assaltantes, enfrentei perigos de compatriotas meus, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos até de falsos irmãos. Mas nada disso apagou a fome que Paulo tinha por Deus. O argumento que nós sempre usamos a nosso favor é que as condições fora de nós não são favoráveis para que a gente possa cultivar um clima dentro de nós de fome e sede por Deus. Mas isso é uma inverdade, porque o apóstolo Paulo tinha aqui, pelo menos, não vou dizer todas as condições desfavoráveis a ele, para ele dizer assim: olha, está vendo por que eu perdi minha fome e a sede por Deus? Porque eu estou cansado de enfrentar perigo com assaltante em rio, com patriota, gentil, cidade, deserto, mar e até com falsos irmãos. Já apanhei, já fui apedrejado, já passei uma noite exposto. Tudo isso me fez desgastar e perder a minha fome por Deus. Muito pelo contrário, tudo isso, pastor, acrescentou, tudo isso acentuou, tudo isso fortaleceu a fome e a sede que Paulo tinha por Deus. Quero perguntar, e você? Você vive sua vida com Deus mais porque você precisa? Que Deus é a sua carta na manga? Quando nada der certo, opa, tem aqui uma carta, Deus, Ele vai dar um jeito, vai resolver tudo isso. Ou porque você não consegue ficar longe desse Deus. Terceira verdade, ter fome de Deus leva-nos a arriscar a própria vida. Peraí, aí já cometeu um exagero, né? Eu acho que arriscar a vida não significa que eu tenho ou não tenho fome de Deus. Salmo 42, verso 1, ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando você vai olhar um pouco dentro desse salmo e ver a razão pela qual o salmista escreveu, por quê? Por qual razão? Ele está dizendo que a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma também anseia por ti. Conta-se uma história, e serve isso para ilustrar para nós, que as corças, elas eram vítimas de predadores. E obviamente, quando elas não queriam perder a sua vida, e em todas as vezes eu diria, ninguém quer perder a vida, elas se refugiavam nos penhascos. Só que a corrente das águas passava lá embaixo. Só que lá embaixo, Xande, estava o predador da sua vida. Então ela tinha que fazer uma escolha. Ou ela subia até o mais alto penhasco e ficava lá, aguardando até que o predador fosse embora, para que ela pudesse descer e saciar a sua sede. Se ela fizesse isso, ela preservava a vida, mas ela despertava dentro dela a necessidade de beber água e não podia, porque se ela descesse, ela poderia perder a vida. Ou ela falava assim: vou fazer o seguinte, eu vou saciar a minha sede e vou morrer. Então o que ela escolhia? Ela escolhia ficar lá até que o predador fosse embora, mesmo que ela passasse longas horas ali, passando sede. Então o salmista olhou para esse acontecimento e disse assim: assim é minha fome por Deus. Está vendo o quanto aquela corça deseja beber água, mas ela não desce para beber água, porque ela sabe que ela está arriscando a sua própria vida. Assim é minha fome por Deus, assim é a minha alma anela por Deus. E eu quero dizer mais, eu estou disposto, se for para saciar a minha fome por Deus, saciar a minha sede, eu estou disposto a descer do penhasco e arriscar a minha própria vida, porque eu não posso viver com fome e sede de Deus. Atos capítulo 14, versos 19 e 20 diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Não pensa que o ânimo foi para melhor, mas foi para pior. Então começa o texto dizendo: apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Paulo levou tanta pedrada, que as pessoas que o apedrejaram disseram: esse homem morreu, vamos colocar para fora da cidade e larga lá. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, e sabe o que ele fez, Camilo?
voltou para a cidade aonde ele tinha sido apedrejado. Vamos ser sinceros, será que algum de nós faria o mesmo? Nós deitados assim, irmãos, chama o SAMU, estou morrendo. Era o sangue descendo pela cabeça, era o sangue descendo pelo braço. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram, Paulo levantou, é claro que todo ferido, mas sacudiu a poeira, deu a volta por cima e voltou para a cidade onde ele foi apedrejado, para pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? Fome de Deus. Pessoas que dizem a elas mesmas: o mais importante para mim não é a vida que tenho, mas como vou usar a vida que tenho. E já que agora a vida que tenho não pertence mais a mim, mas pertence àquele que me salvou, então eu vou gastar toda a minha vida, toda a minha energia, inclusive se necessário for, posso até perder a minha vida, mas vou cumprir a missão que ele delegou e deixou para que eu cumprisse. E você? E eu? Será que temos essa fome de Deus a ponto de arriscarmos a nossa própria vida? Por último, ter fome de Deus leva-nos a desejá-lo com todo o nosso ser. Salmista, Salmo 84, verso 2, ele diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Você já viu alguém desfalecendo? É algo semelhante a alguém o quê? Desmaiando, né? Ele vai caindo, vai caindo. A Michele uma vez estava em casa, ela estava se recuperando de uma cirurgia. Aí num dado momento, depois tomou banho, né, Mi? Depois tomou banho. A Michele ela não é branca, ela é transparente. Não sei se já repararam, né? De tão branquinha que ela é transparente. Aí ela tomou banho assim, cara, e começou... foi indo, o lábio foi ficando branco, ficou transparente. Que a parte mais escura que ela tem é os lábios, que vermelho. Foi desfalecendo, e já colocaram na cama, já começaram a abanar. Desfalecer é mais ou menos isso. E é interessante que o salmista diz: a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Eu perco a força. Quando eu penso que eu não posso estar nos atos do Senhor, eu chego a perder até a força. Me dá um trem, como diz o mineiro, me dá um troço. Tem algum mineiro aqui? Você também tem? O mineiro não fala trem, não é trem? Eu não sei o tamanho do trem, mas que ele fala tem trem. Irmão Paulo também. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria o Deus vivo. Todos nós sabemos que nós somos a composição única de corpo, alma e espírito. Ou se você preferir de dentro para fora, espírito, alma e corpo. O salmista está dizendo assim: a minha alma anela e desfalece pelos teus atos. O meu coração e também o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. É tudo que é em mim. Deseja, desfalece. Por quê? Porque eu tenho fome de Deus. Ter fome de Deus faz com que a gente deseje, todo o nosso ser deseje Deus. Não é só o espírito, não é só a alma, não é só o corpo, é todo o nosso ser. Eu contei hoje pela manhã que quando eu me converti, tive uma experiência singular, única. Eu sempre digo que eu nunca me converti por causa da banda da igreja, ou por causa do pastor que era legal. Eu nunca me converti porque a igreja era bacana, pintada, que tinha luzes, as cadeiras eram almofadadas, tinha ar-condicionado, nada disso. A igreja que me converti, ela tinha esse espaço daqui para cá, não chegava até o final, cadeiras de madeira, aquela cadeira reforçada, mas de madeira. Só tinha uma irmã que tocava um instrumento chamado bumbo. Então, quando começavam a cantar, o instrumento principal que existia na igreja eram as palmas, todo mundo batendo palma, e a irmã marcando o compasso com o bumbo. Tum, 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 tum. Era isso que tinha. Mas ali eu ouvi a mensagem do Evangelho. E naquele dia, uma campanha que estava fazendo, um pastor que depois, posteriormente, tornou-se padrinho do nosso casamento, eu recebi Cristo na minha vida. E ali começou a minha caminhada, e eu lembro que eu recebi a Cristo, e a pessoa que me levou, era uma outra pessoa, ela me levou, mas ela também não era tão entusiasmada com as coisas do Senhor. Ela foi uma ferramenta para me levar, mas não era tão entusiasmada. E eu fiquei tão entusiasmado, que eu não vi o dia, era o dia do culto. Hoje ele acontece, hoje é dia de culto, caramba. Eu tinha um negócio, caramba, hoje tem culto. Ai, não vai dar, não tem jeito. Não, eu ficava torcendo, segunda-feira, quando é que tem culto?
Quarta-feira, aí só quarta-feira. Aí eu fui domingo, só quarta agora. Eu esperava, quando chegava quarta-feira no trabalho, trabalhava o dia todo, mas eu ficava só pensando no culto, a hora que eu tinha que ir para o culto. Chegava em casa, eu tomava banho, ia para o culto. Naquela época ainda não tinha comprado um carro. O primeiro carro que eu comprei, não sei se era carro, era um Fiat 147, mas era que me transportava. Eu comprei uma caixa de som. E eu não via a hora de chegar o dia do culto, porque na igreja não tinha nem som. Aí eu pegava aquela caixa, ia até o ponto do ônibus, colocava a caixa pela porta da frente, subia pela porta de trás, ia até o lugar, depois descia, depois tinha que ter uma caminhada como daquilo, lá embaixo, para chegar até a igreja. Tudo bem que era descida, mas na volta era subida. Eu tinha que descer para colocar a caixa de som, só para o pastor poder estar pregando no microfone, cantando, e eu cantando uma música, e eu saí dali feliz, não era nada pesado, era uma alegria. Minha mãe às vezes fala, mal, mas se o cara vai andando para lá e para cá com a caixa de som, vai ser assaltado. Não, que vai ser assaltado. Eu criei ela na palavra, o Senhor é meu pastor, Ele vai me proteger. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará. Não, era isso. Eu queria servir a Deus com todo o meu ser, com toda a minha força, jovem, 22, 23 anos. Quem carregar a caixa de som não era problema para mim. E na hora de empurrava um, empurrava o outro, não tinha problema, botava nas costas e ia. Até que Deus foi misericordioso, como eu disse para você, não sei se era um carro, mas Ele me deu um Fiat 147. Aí eu colocava dentro da garupinha lá atrás, que era uma carroceria, ia todo feliz. Eu não via a hora de chegar o dia do culto. Então para mim o problema não era o dia do culto, o problema é quando não tinha culto. Eu me lembro de uma vez que eu estava com essa pessoa e eu falei, não tem culto hoje, mas eu queria ir num culto. Aí eu descobri que tinha na Assembleia de Deus lá do Donato. Eu falei, eu vou lá, eu falei, vamos. Aí eu falei, vou não, posso não, deixa não. Aí eu falei, mas eu vou. Aí eu fui lá, eu sabia que estava tendo desafio ao jovem, encontro, desafio ao jovem que tinha, e eu fui lá todo empolgado, e era uma alegria estar naquele lugar. E eu vejo que parece que hoje perdeu um pouco. Hoje é assim, ai, ainda bem que hoje não tem culto, né? Não é mais assim, ai, quando é que vai ter culto? Ai, hoje é dia de culto, hein? Ih, cara, não vou poder ir. Oi, Rosê? Você falou o quê? Falou lá atrás. Aí, não vejo a hora. O salmista está dizendo assim, a minha alma deseja, o meu coração, o meu corpo, tudo que é em mim quer cantar de alegria ao Deus vivo. Isso é fome, sede de Deus. Eu finalizo citando o Salmo 130, verso 5, que diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, corpo, alma e espírito, e na sua palavra ponho a minha esperança. Será que temos vivido uma vida de fome de Deus? Ou uma vida de necessidade de Deus? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, Ele precisa abençoar minha vida, precisa curar o meu corpo, precisa abençoar minhas finanças, me proteger quando eu saio. Não, isso não é fome. Isso é uma necessidade, eu preciso de Deus. Ter fome é você querer estar com esse ser, mesmo que ele diga assim, não tenho nada. Assim como eu na casa da minha esposa, um dia eu me lembro, na casa da mãe dela, um dia eu me lembro que eu cheguei lá, eu não tinha jantado. Aí ela falou assim, você quer janta, amor? Eu falei assim, eu queria. Aí ela falou assim, minha sogra falou assim, você come vagem? Eu falei, é comida de gente isso aí? Ela falou assim, aí me veio oferecer aqueles negocinhos verdes. Eu falei, nossa, eu queria uma janta, de verdade. Aí, bom, para resumir, aquele dia eu aprendi a comer vagem. Não gostava de vagem, mas aprendi a comer vagem. Mas, se não tivesse janta também, eu não fui ali por causa da janta. Eu me lembro de uma vez que meu sogro e uma tia nossa disse assim, eu queria saber o tanto que vocês conversam. O que vocês conversam? Porque nós passávamos horas conversando. Eu sou da época da ficha, meus irmãos. Lembra da ficha? Você comprava aquela tripa enorme assim, ó. Você jogava, que nem jogava aqueles coletes de bala assim nas costas. Jogava um do lado aqui, jogava outro do lado. A hora que eu encostava no telefone lá perto de casa, a pessoa falou assim, gente, esquece, hein? Acabou. Quem tinha que ligar, ligou. Quem não ligou, não liga mais. Acabou. Era assim, ó, colocando uma coisa e no outro. A tia dela do outro lado falou assim, desliga. Tem pastor quer ligar para mim. Então, calma, estou terminando. Então, quantas fichas falta, amor? Falta 2 tripas de 25 centímetros. Está acabando. É tão gostoso, né? Tão gostoso esse tempo. Seria tão gostoso se fosse assim com Deus também. A gente gasta fichas e fichas.
Entenda o que eu vou dizer. Só para jogar a conversa fora com Deus. Senhor, eu já tinha que falar, eu já falei tudo, mas eu quero estar aqui com o Senhor. É tão bom, mesmo que eu não tenha nada para falar, mas é tão bom estar aqui com o Senhor. Me conta um pouco das histórias, me fala um pouquinho do Senhor. Eu não quero ir embora. Eu não tenho mais assunto, mas eu também não quero ir embora. Assim aconteceu comigo com ela. Tinha hora que não tinha mais assunto, acabou, mas eu não queria ir embora. Até que meu sogro falou assim: Mauro, vai embora. Vai embora. Eu falei assim: eu vou, mas eu volto, tá bom? Amanhã eu estou aí. Que assim seja o nosso desejo por Deus. Tenha fome e sede de Deus. Vamos ficar em pé? Deixe-me dizer para você, quer saber se você tem, se nós temos ou não fome de Deus? A fome nos leva a estar na casa do Pai. A fome nos leva a enfrentar as intempéries da vida. A fome nos leva a arriscar a nossa própria vida se necessário for. A fome faz a gente desejar com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, estar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu não sou aquele filho que ainda tenho esta fome pelo Senhor. Eu não sei os meus irmãos, mas o Senhor como Pai conhece cada filho. Mas eu queria hoje, Pai, se posso assim dizer, de uma forma profética, dizer que a partir de hoje será diferente. Que eu quero ser um filho que tem fome, que tem desejo, que não vive sem se relacionar com seu Pai. Que enfrenta as intempéries da vida, sempre com o foco central. O meu foco é o Senhor. Que se necessário for arrisca a própria vida. E que aprende a desejar o Senhor com todo o ser. Vamos cantar uma canção? Qual que é? Eu tenho sede, estou sedento de te encontrar. Tua presença é meu alento. Vamos orar a Deus, irmãos. Pai, nosso desejo é viver uma vida interessada no Senhor, em conhecer o Senhor, e não uma vida apenas interessada naquilo que o Senhor pode nos oferecer. Eu sei, Pai, nós estamos vivendo um formato tão estranho, Pai, em que a vida das pessoas se resumiram talvez em campanhas, em votos, porque elas querem encontrar um meio para se alcançar um fim. Mas a Tua palavra propõe para nós que o alvo das nossas vidas é conhecer ao Senhor. Nem diz que é conhecer a Sua palavra. A Tua palavra é apenas um meio para conhecer o Senhor, porque a Tua palavra, ela nos conduz ao conhecimento do Senhor, mas o propósito final é conhecer o Senhor. Que a minha vida, que a vida dos meus irmãos possa ser uma vida onde nós venhamos nos dedicar em conhecer ao Senhor, ter fome e ter sede. Então, amém. Vamos
deixar essa música para outra vez, faz tanto tempo. Essa música ainda fui eu que cifrei. Eu tinha 22 anos de idade, estou com 53, foi 30 anos atrás. Não lembramos mais. Meu irmão, vá para sua casa pensando nisso. O quanto da sua vida tem sido uma vida que você busca Deus por uma necessidade, ou se você busca Deus porque você tem fome de Deus. Lembra um pouco da ilustração que eu contei na época que eu namorava com a pastora? Só queria estar com ela. Ela podia estar vestida, sabe aquela camisa do deputado? Podia estar com a camisa do deputado, como podia estar com a roupa mais linda. Para mim não era importante. O importante era o que estava dentro da roupa, era ela. Que assim seja Deus na nossa vida. Não o que Ele vai dar para você, o que Ele pode fazer por você, porque certamente, sendo um Pai, Ele conhece as nossas necessidades e assim fará. Mas que seja única e exclusivamente por Ele. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vão em paz. Vamos terminar cantando essa música? Fica só mais 5 minutinhos aqui, ó. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Com todo o teu ser, com todo o teu ser. Imerecida vida, de graça recebi, E por sua morte me livrou. trouxe a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. impressionante ao teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante ao teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Na cruz, traiu possível, quebrantado por seu amor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Somente para o Senhor. Tenha uma ótima semana. Em
Cristo Jesus. Deus abençoe.